E aí, família Zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Bom, o Botafogo não venceu, mas também não perdeu. Antes de eu botar a matéria aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui. Adicione o sininho toda vez que tem vídeo importante falando sobre o nosso Botafogo. Eu tô aqui para falar com vocês, tá? Vamos ver o vídeo aí, daqui a pouco eu volto. Do jogo, ali minutos finais, mais acréscimo. Esse jogo poderia ter terminado com vitória do Cruzeiro e não seria algo vítima só dessa pressão, resultado apenas dessa pressão no final. O Cruzeiro foi o time que, se houvesse um vencedor do Mineirão hoje, o futebol nem sempre respeita essas coisas, teria sido ele e com méritos pelo quadro geral, digamos assim, por tudo que o Cruzeiro fez e o Botafogo mais deixou de fazer do que fez do ponto de vista ofensivo. O Cruzeiro marcou muito bem, o Cruzeiro teve a bola, o Cruzeiro tentou, o Cruzeiro buscou, mas não conseguiu. O jogo não foi muito bom de maneira geral. Os jogos do Botafogo, pela liderança que está estabelecida e porque o Botafogo já está em uma posição vencendo, claro, de eliminar datas, né, Sim. do Campeonato Brasileiro, e a contagem de vitórias ela vale, porque eu acho que o cálculo tendo como base a pontuação média dos vice-campeões serve como ferramenta para o Cruzeiro para o Botafogo se sentir mais próximo do troféu, mesmo que nós estejamos na metade do campeonato. Então as partidas do Botafogo elas são obrigatórias também por isso. E o Botafogo teve, como você disse, um jogo abaixo hoje, não conseguiu fazer a bola sair do seu campo da forma como costuma fazer. O Tietchan não teve uma boa atuação, até foi substituído no segundo tempo. O Bruno Lage trocou também referência no ataque, começou sem, depois colocou um jogador para tentar por ali. De toda forma, talvez a atuação contra o Santos não tenha sido algo pouco característico do momento atual do padrão do Botafogo. Tenha sido um jogo em que as coisas realmente não aconteceram. O Botafogo conseguiu tirar, né, aqueles 2 gols que evitaram a derrota. No jogo de hoje, outro empate, mais uma atuação abaixo do líder do campeonato. A gente vai ter que ver o que o Botafogo vai fazer nas próximas rodadas, especialmente no Campeonato Brasileiro. E se, infelizmente, o Tiquinho Soares ficar fora por um tempo um pouco maior, tomara que não. Mas lesão no joelho sempre chama muita atenção e é claro que inspira todos os cuidados. Mas a gente vai ter que esperar para ver se o Botafogo está num momento de oscilação ou se foram coisas que logo serão resolvidas pelo seu novo técnico. Sim. Prof, você que é goleiro e dos bons, vamos colocar um pouquinho na conta do PR, né? Que no final do jogo, inclusive, a gente viu aí, salvou o Botafogo mais uma vez, né? Nessas horas, você tem um excelente goleiro, que a campanha do PR nesse Campeonato Brasileiro é maravilhosa. Acho que ele é o líder, inclusive, entre os goleiros no Bola de Prata. Mais uma vez, acaba salvando o Botafogo. Mais uma vez, William, boa noite para você, para os companheiros, para os fãs do esporte, mas eu acho que com uma diferença. O PR salvou o Botafogo em alguns jogos em que o Botafogo também apareceu muito e bem no ataque. Essa, para mim, foi a pior partida do Botafogo no campeonato inteiro. Mais que nas derrotas, né? O Botafogo perdeu para Atlético Paranaense e Goiás, jogando mais do que jogou hoje. E até tem uma segunda partida, que eu acho que foi a segunda pior, que o Botafogo também vence com um gol de pênalti do Tiquinho. Cuiabá, né? Cuiabá. Concordo. Né? Fora isso, todas as partidas mostraram um Botafogo muito intenso no jogo. Um Botafogo que não perdia divididas, um Botafogo com fôlego. Hoje o Botafogo foi chutar a primeira bola de verdade para o gol na metade do segundo tempo com o Segovinha. E eu acho que ficou só nesse chute no alvo mesmo. No alvo, no jogo todo. Muito foi só pouco. essa. Tanto que os destaques... Bom, coletivamente o time não funcionou. Nem quando tinha Tiquinho, e menos ainda quando passou a não ter Tiquinho. Foi essa, né? 2 finalizações e essa. Uma só no alvo. E individualmente, além do PR, eu destacaria esse fantástico Adrielson. O campeonato que esse rapaz faz, mesmo em noites como a de hoje, em que o Botafogo não rendeu, é de se tirar o chapéu. Agora, um time que alcança o nível de pontuação, não de jogo, o turno está só virando. É preciso ter atenção para isso. Todo mundo lembra do time do Carille de 2017, que virou o turno invicto, depois teve uma dificuldade danada, porque o impossível, que a gente chamava, entre aspas, quase aconteceu. Não se pode abrir mão do campeonato. Tenho para mim que esse foi um jogo fora da curva, até porque também houve muito mérito do Cruzeiro, no sentido de conter o jogo do Botafogo. E acho que a sorte do Botafogo é que o Cruzeiro é um adversário que também tem muitas dificuldades para chutar para gol. O Cruzeiro, nessa temporada, não fez gol no Mineirão. Não é que não ganhou os jogos que fez no Mineirão. Ele fez muitos jogos no Mineirão e alguns jogos bem ganháveis. E o Cruzeiro, mais uma vez, não acertou o alvo. Acho que no fim do jogo, sim, o Cruzeiro aumentou sua intensidade ofensiva. É ali que o PR aparece. Mas no grosso do jogo, teve pouco Botafogo e os méritos do Cruzeiro
se limitaram a amarrar o fogão. Tanto que no primeiro tempo também o Cruzeiro acaba chutando 2 bolas para o gol de muito longe. Bom, no fim, quem tem a ganhar com isso é sempre o Botafogo. É ele que está na frente, é ele que tem uma Isso é vantagem. curioso, né, prof? Porque assim, o Botafogo, mesmo não vencendo hoje, claro, o Flamengo ainda está jogando, vamos ver o que vai acontecer, mas mesmo não vencendo hoje, ele amplia a vantagem em relação ao Palmeiras, por exemplo, que ontem perdeu. Então, a vantagem que era de 12 vai para 13. O Botafogo às vezes pontua mais nos jogos dos outros do que dos dele. É verdade. O Fla-Flu, que ficou 0-0, por exemplo, ele ganhou 2 pontos dos 2 lados. Uma ótima notícia para o botafoguense. Mas se eu fosse o Bruno Lage, falaria para os meus jogadores: tá, passamos, saímos vivos, mas que isso não se repita, porque a atuação foi muito fraca. Então, a questão de não se repetir, né, Renatinho? Vamos lá. São jogos diferentes, mas todo mundo oscila no campeonato. O Palmeiras oscilou, o Fluminense oscilou, ainda não recuperou aquele padrão. O São Paulo está oscilando. Enfim, e a gente vai falar do São Paulo daqui a pouco também. Mas a gente tem um Botafogo que já, nesse recorte dos últimos jogos, vamos lá. Primeiro tempo contra o Santos, muito abaixo. Muito abaixo. Começa o segundo tempo, o Santos chega a fazer 2-0, parecia que tinha resolvido. O Botafogo acordou no jogo, foi lá, buscou um empate. Meio da semana agora também foi. Eu ia chegar lá, abaixo. Jogo contra o Guarani do Paraguai. Primeiro tempo muito abaixo, aí a gente começa a falar, mas o time parece que estava desconectado, outra competição. O Gatito mesmo falou isso na saída de campo e tal, embora seja um mata-mata e tudo. E agora esse jogo com o Cruzeiro, e aí é um jogo realmente de 90 minutos em que o Botafogo não foi bem. Né? Um jogo total em que o Botafogo não foi bem. Sinalzinho amarelo pro Bruno Lage lá? Não tô falando pressão no treinador, não. Tô falando para ele ficar atento lá. Não, eu acho, primeiramente, boa noite para os companheiros, pro Fã de Esportes que está acompanhando a gente. Eu acho que o sinal amarelo tem que estar sempre, cara. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Esse campeonato é muito difícil. A gente tem um Botafogo disparado, mas como a gente bem falou, é um Botafogo onde o seu goleiro é o melhor da competição, onde os seus zagueiros são os zagueiros que mais rebatem bolas de dentro da área. Então o Botafogo teve sim tem seus méritos, mas também eu nunca vi o Botafogo, esse time tá... Ele tem sim seus problemas e isso tá aparecendo, e vai aparecer, e vai oscilar dentro da competição. Não tem como você fazer uma competição no ritmo que o Botafogo tá fazendo inteira. Não tem como. Para mim, o mais preocupante hoje, obviamente que a gente não tem dados, a gente não tem exame, tudo desses jogadores, os testes que eles fazem. Mas foi o jogo que eu achei que fisicamente o Botafogo esteve mais abaixo, além da atuação. Eu concordo, professor, que é uma das piores atuações do Botafogo no campeonato. Mas a incapacidade do time ganhar duelos, do Também time por isso, acelerar, né? é isso. Acabou dando numa má atuação. É isso. Não era o Botafogo da pegada. Porque assim, o Botafogo fez vários jogos, onde ele ficava se fazendo de bobo assim, de morto, dava bola para adversário, só que o time quando retomava a bola, ele tinha punch. Ele chegava na frente, ele conseguia carregar a bola até a área do adversário. Hoje isso não aconteceu. Contra o Grêmio foi isso. Foi isso. E muito por mérito do Cruzeiro também. Acho que a gente também não tem que deixar de analisar o que o Cruzeiro fez na questão estratégica. O Cruzeiro, eu concordo que ele, ofensivamente, ele é um time ainda que vai desenvolver. Tá chegando qualidade agora. O Arthur Gomes chegou agora, o Matheus, que pra mim é a melhor contratação dessa SAF do Cruzeiro até agora. Jogou hoje seu primeiro jogo e pra mim fez uma estreia positiva. Mas o Cruzeiro teve muito mérito, porque a transição defensiva do Cruzeiro foi muito boa. O Cruzeiro também, quando o Botafogo recuperava a bola, o Cruzeiro estava muito encaixado para neutralizar essa saída rápida. Só que essa saída rápida não aconteceu. Eu fiquei durante todo o jogo na expectativa. Lá o Botafogo se fazendo de morto. Daqui a pouco ele encaixa um contra-ataque. Ele não aconteceu. Não conseguiu. Eu senti um time com menos capacidade de brigar, de ir pro choque, que é muito característico desse time. E eu acho que nesse sentido o Cruzeiro foi muito melhor. Nesse sentido preocupa, porque você já poupou pouco no meio de semana. E o final, né, Renato? Porque na pressão do Cruzeiro, o time foi desfazendo. Você viu um Botafogo torcendo pro jogo acabar. É isso. O quanto antes. E meio incapaz de fazer a bola ficar longe do seu campo. Tudo Aí bem. você não tem o Tiquinho, que é o cara que prende também. Bola parada, jogada aérea, isso é o normal de um time que está em casa e se julga merecedor, né? Porque eu acho que algo que eu não disse, a minha impressão é que as pessoas no Cruzeiro devem estar satisfeitas com a atuação de hoje, não só por terem feito frente ao líder do campeonato de igual para igual, mas por terem jogado melhor do que o líder do campeonato. O torcedor terminou feliz nas imagens. Torcedor contente, cantando. Isso eu acho importante para um time que está fazendo o tipo de campeonato que o Cruzeiro está fazendo. Mas desculpa, o Renato. Não, é isso. Eu acho que é muito do torcedor entender onde ele está. Às vezes é um pouco difícil. Todo mundo começa... Eu já ouvi de treinador isso. As 20 torcidas do campeonato, quando começa o campeonato, acho que vai ser campeão. Aí é difícil. Aí fica complicado, né, Maurão? Tudo bem? Boa noite, William, companheiros. Abraço enorme ao Fã de Esportes. Assim, eu tenho um cunhado que é cruzeirense. Eu liguei, ele falou, pô, eu tô na fazenda, não tô conseguindo ver o jogo, tô desesperado aqui. Eu falei, não, fica tranquilo que o primeiro tempo foi horroroso. Não tinha sinal lá? Não tinha um Star Plus lá pra ele? Não, ele tava lá cuidando, ele tava jogo, trabalhando lá e tal.
Até tem, mas ele estava ocupado mesmo agora à noite. Aí eu falei assim, pode ficar tranquilo que foi muito ruim, um joguinho sonolento, foi no primeiro tempo. Falei com ele no intervalo, e foi mesmo, né? Foi. O Cruzeiro chutou 3 bolas no primeiro tempo, uma no gol, e o Botafogo nenhuma. E vamos lembrar que o Tiquinho machucou aos 45. Então, você teve o Tiquinho ali o tempo todo. Acho que o jogo não bom, vamos dizer assim, não vou dizer um jogo ruim, mas não bom do Eduardo influencia muito. O cara ali do meio que faz a articulação. E ele não foi brilhante hoje. Acho que isso acontece também. No segundo tempo, depois eu vou perguntar se meu cunhado assistiu ou não. Estou falando do Zé Flávio lá de Patrocínio. É o seguinte. Eu acho que ele seguiu trabalhando, viu? Eu acho que continuou trabalhando, né? mesmo que já tivesse encerrado o trabalho, ele arrumou mais alguma coisa. Mais um jeito. Mas aí foram o quê? 10 finalizações do Cruzeiro no segundo tempo, 3 no gol, etc. E aí tivemos uma, né, que já falamos aqui, só do Botafogo, no alvo e 2. E aí brilharam o Lucas Perry, que vocês já falaram e tal. Então quando você diz assim, tá satisfeito? Não sei, eu acho que antes do jogo, eu vou perguntar isso pra ele. Como ele não assistiu, eu acho que antes do jogo... Fecharia um 0x0. Fecharia. Assinaria. É a história de ontem do Corinthians com o Inter, lá fora de casa. Aí depois o cara vê o jogo. O time tem um a menos, que não foi o caso. Leva um gol no finalzinho, pô, mas esse 2x2, um gostinho frustrante. Então esse segundo tempo, eu acho que deixa no torcedor um gostinho frustrante. Acho que antes não, pô. Empatei com o líder, pô. Consegui tirar um ponto, ou eu fazer um ponto e não deixei ele ganhar e tal. Que pese ser em casa, né? Pese ser em casa, mas o Cruzeiro não vem. O senhor falou aí das maravilhas que o Cruzeiro tem feito em casa, então não. Mas pelo segundo tempo, a gente vê aí as jogadas, tal, todas essas do segundo tempo, o PR lá, ó, bela defesa e tal. Então aí eu acho que fica aquele gostinho, puxa vida, podia ter batido o líder. É a história do Santos lá, com 2x0. Mais chance, né? Tá com 2x0, com 38 do segundo tempo. Não, exato. Aí você fala, puxa vida e tal. Agora o que vai acontecer com o Cruzeiro, com o Botafogo, tem uma vantagem muito grande ainda, né? A gente falou aqui, o Flamengo, que ainda tá jogando, aí ele ganhou com relação ao Palmeiras, ganhou pontos. Foi um pontinho. Com relação ao Palmeiras que perdeu, tem o Flamengo ainda jogando hoje, mas o Grêmio também perdeu, hein? Que é verdade. O Grêmio seria o vice-líder. Sim, né? exatamente. Não é mais. Mas o Grêmio é que estaria ali porque tem um jogo a menos. É difícil? É, contra o Corinthians, jogo a menos em São Paulo. Mas enfim, é o que se fizesse os pontos, fizesse 3 hoje e ganhasse esse jogo de diferença, é o que estaria na vice-liderança e também perdeu. Então, assim, pro Botafogo tá tudo muito administrável, né? Muito administrável. Ele pode se dar o luxo de fazer isso, ele pode perder 3 jogos e os outros todos, pelo menos um grande candidato ali atrás, tem que ganhar os 3 para encostar. Mas a qualidade, a gente olhando estes jogos, hoje, por exemplo, com posse de bola muito pequena, 35%, não é todo jogo que ele tem, a maioria, mas costuma também ficar às vezes com 50%. Você falou do jogo do Guarani, quando joga em casa e tal. Hoje parece que assim, não sei, estava sonolento esse Botafogo, mas passa um pouco, na minha opinião, pelo cara ali do meio. Lógico que o Tiquinho não jogou o tempo todo, é o cara que faz os gols, mas eu entendo que o Eduardo é bem fundamental aí. Se você for olhar nesse meio campo, comparar ele com o Tietê, com os outros, ele foi abaixo da qualidade que ele tem, e isso também influenciou. O jogo complicou para ele, porque entra um meia no lugar do Tiquinho. Então ele tem que ir para uma função, que até em alguns jogos funcionou, mas cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário. Hora, né? E já que a gente se aventurou em fazer uma comparação entre Cruzeiro e Botafogo, Cruzeiro e Santos, nas frustrações contra o Botafogo, eu incluiria também o Grêmio num jogo que o Renato achava que o Grêmio podia ter tido melhor sorte. Teve um primeiro tempo melhor também. Mas de todos, eu acho que o mais frustrante é para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro enfrentou um Botafogo ausente. O Grêmio não enfrentou um Botafogo ausente, e nem mesmo o Santos. Brigando. Aquele jogo estava 2-0, mas o Santos tinha aquela tensão de que algo poderia acontecer, como de fato aconteceu. Se não tivesse o push, não chegava ao 2-2, né? Não é? Tinha essa vontade. Hoje o Botafogo não passou nem perto exato. disso. É um time que esse sufoco de fim de jogo ao qual o André se referia, o Botafoguense torcendo para o jogo acabar, o Botafogo teve que torcer para o jogo acabar hoje, mais do que torceu quando o Botafogo jogou no Allianz. O mesmo no clássico contra o Flamengo, os jogos dificílimos e de repente, todo mérito ao trabalho do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não é hoje um time que inspirasse no Botafogo, antes da bola começar a rolar, os cuidados que Palmeiras e Flamengo, por exemplo, exigem. Então teve mais esse ponto da frustração do ponto de vista dos pontos que o Cruzeiro não fez, né? Seriam 3 pontos hoje. O que é interessante é que a gente, até agora no campeonato, metade, a gente viu um Botafogo confortável na posição
dessa surpresa inicial, que já foi um papel feito por outras equipes, até mesmo o Vasco, e não faz muito tempo. Depois confortável, estabelecendo uma vantagem que ainda era normal e que, teoricamente, os principais suspeitos do campeonato poderiam alcançar, que eram considerados os favoritos, os melhores elencos, todo mundo sabe quem são, Palmeiras, Flamengo, basicamente, isso. Confortável com a vantagem grande daquele tipo, mas será que essa vantagem vai permitir alguma disputa ou não? E a gente não viu ainda um Botafogo numa posição em que talvez a coisa comece a apertar. A gente não sabe se o campeonato vai chegar a esse ponto. É possível que não chegue. Sim, porque mesmo com o empate hoje e a atuação de hoje, não estamos nesse ponto, estamos longe disso ainda. Exatamente, estamos longe disso. E eu tô me referindo a uma situação matemática na classificação em que o Botafogo pode sentir que tem companhia na disputa do título, porque isso não acontece hoje. Sim. O único time que pensa em troféu é o Botafogo. Ninguém mais pensa de maneira realista em troféu. Mas se essa vantagem cair pela metade, por exemplo, e o time responsável por isso esquentar, talvez ainda tenha muito campeonato, difícil, né, ali no percentual, mas o Botafogo pode se sentir acompanhado de certa maneira. E aí a gente vai ver um time que a gente não conhece bem ainda, numa posição que a gente não viu. Porque por hoje, atualmente, ele olha pro retrovisor, não vê ninguém. A estrada tá ali para trás. Parece uma curva que ele saiu. Ninguém. O que você está dizendo, se chegar a uma situação de ter alguém no retrovisor para você ver se acelera mais, ou se você mantém. Hoje, ele olha e não tem ninguém. Até para entender como ele lida com as competições, porque por enquanto são duas, né? E a conta é muito essa mesmo, de rodada menos, porque conforme as rodadas vão passando, ele vai poder cada vez mais fazer jogos desses que ele especula. Isso. Porque assim, ele vai entrando cada vez com menos obrigação de vitória. Às vezes de obrigação de não perder, se é um concorrente, principalmente com os concorrentes diretos. Você pensa que você está pegando o Flamengo hoje, o Palmeiras, o Grêmio. Se empatar, meu amigo, a chance de algum deles também não vencer na rodada, que ainda tem isso, né? A gente sempre falou de um campeonato muito forte, e eu acho que esse campeonato é o mais forte que a gente teve nos últimos anos. Algumas pessoas falam que não é porque tem um time disparado, mas eu não acho isso. Eu acho que esse time está disparado justamente porque o restante dos outros times estão trocando muito pouco. Fora que esse time disparado é uma surpresa. Exatamente. É outra coisa também. Não é que o Flamengo disparou, o Palmeiras disparou. Porque também pegou as outras equipes em momentos... Eu sempre falo muito isso. O Botafogo, se ele for campeão, ele vai ser por muitos méritos e tal, mas os grandes concorrentes do ano, eles estão em momentos... O Flamengo tá... uma loucura. No dia que a semana tá bem, o preparador bate no centroavante, aí o time tem que jogar Libertadores. Sim. Enfim, muitos times envolvidos em outras competições. O Palmeiras com um elenco que às vezes se mostra um pouco curto, tentando... Então, também aproveitar essa oportunidade. Tem muitos times que ganham, às vezes, campeonatos porque os outros ali não conseguem realmente encaixar. E o Botafogo, dentro do que ele se propôs a fazer dentro do campeonato até hoje, ele fez muito bem, então não tem ninguém que questionar isso. Quanto mais perseguidor tiver, melhor pro Botafogo. Porque eles vão ficar trocando. O problema é ter o Manchester City do lado. Eu sei muito bem disso. Eu não quero nem lembrar disso. Que seria, assim, seria o Flamengo, né? Ou o Palmeiras. Em tese, o Flamengo ou o Palmeiras. Acho que agora mais até o Flamengo pela pontuação. E só para o Botafoguense não achar também, que a gente estava vendo pelo Novo, na pior das partidas do Botafogo do campeonato, como eu já considerei, não tomou gol. Verdade. E continua uma defesa que tomou 10 gols em 17 jogos. Impressionante, um número impressionante. Agora... A dupla é muito boa, né? A Cuesta também com a Adriano. Não, sensacional. Pra gente fechar aqui o assunto Botafogo, para falar também da vitória do Atlético Mineiro sobre o São Paulo, e os dois aí com grandes desafios aí nessa semana, um pela Libertadores, né? O outro pela Sul-Americana. Falar do Tiquinho, né? A gente não sabe a gravidade, por enquanto é isso, é uma entorse no joelho, tá? Aí, com certeza ele não vai jogar, não sou médico, mas com certeza não deve jogar Sul-Americana, né? Ele não deve jogar contra o Guarani, estamos imaginando isso. Já não vai jogar o próximo jogo porque já tinha tomado um cartão amarelo. Exatamente. Então ele terá um período aí para se recuperar. Depender de exame, se é ligamento, se não é, se é só... A questão é que é torção, cara. E é um lance que o pé prende no chão. E o mais louco é que o lance é o lance característico dele e é o lance que ele é muito importante pro Botafogo. Que é no momento que você tá ali com a perna inchada, que a gente fala, atrás, e você pode quebrar uma bola que ele vai segurar e vai fazer o time sair de trás. O lance é exatamente isso, ele recebendo no pivô, segurando o Neres ali, e aí o pé prende. Agora não tem muito o que fazer, é uma questão de exame, o quanto rompeu, se é parcial, se não é torcer. Agora, sem um cara desse tamanho, o tamanho que ele é pro campeonato, pra mim é um dos melhores jogadores do campeonato, indiscutivelmente, é de se preocupar. Eu acho que isso é muito mais preocupante do que tudo que a gente falou aqui.
sobre o Botafogo não ter feito um bom jogo. Porque ele sai entre o Lucas Fernandes e ele adianta, ou seja, tá muito claro que não tem ninguém muito unânime para o substituir. O Matheus Nascimento, que é um menino que eu acompanhava na base e achava que estaria num patamar da carreira maior, ele tá fazendo intercâmbio, que é outro negócio também que eu não entendi muito bem isso daí. Entendeu? Tá viajando nos times em que o Textor tem percentuais. Né? Isso. Interrompe o intercâmbio. Minha filha estava no intercâmbio no tempo da pandemia. Mas eu também não acho que o Matheus Nascimento é o cara que chega e segura. Até porque ele não conseguiu desenvolver ainda a ponto de o jogador que eu achava que ele seria hoje, ele ainda não é. Mas precisa alguém ali, né? Porque você falou, não, é mais preocupante do que tudo que a gente falou aqui. O problema é que tudo que a gente falou aqui pode acontecer em função da ausência do time. Também, Isso respinga na queda de desempenho, que é o desafio do Botafogo agora, né? Ele não pode cair desempenho, ele não pode sinalizar que o desempenho está caindo, porque senão o próximo adversário já vem babando. Muito provavelmente, agora entre o fim do turno e o começo do retorno, se o Botafogo apresentar mais 2 ou 3 atuações como essa, ele já vai ser visto de outra maneira. Então é muito interessante nesse momento a gente acompanhar, de fato, quanto tempo o Tiquinho ficará de fora. Quanto tempo o time vai ter que abrir mão dele. Isso pode complicar muito mais. Quanto tempo demoraria para o time aprender a jogar sem ele? Pois é. Caso ele fique, eu espero que não, como vocês estão dizendo, é um dos grandes destaques do campeonato, é o artilheiro ainda. Tomara que a felicidade do Botafogo não seja longo. Mas se isso vier a acontecer, é isso aí, como é que vai aprender? Porque o time tem um jeito de jogar ali, sabendo que ele é o cara que guarda mesmo, né? Fora da área, dentro da área, enfim, artilheiro. Eu acho que vocês resumiram bem o que é o torcedor do Botafogo nesse momento. Não jogou bem, não, o jogo foi mais ou menos. E o Tiquinho? Como é que tá o Tiquinho? Eu quero saber do Tiquinho. Eu acho que é isso mesmo. E que não é só a falta dos gols, né, Mauro? Ele é o artilheiro, mas é o que ele representa, o jeito que o time joga. Exatamente. Mais ou menos como o Soares no Grêmio. É gol. Isso. É gol pra caramba. Mas sem ele no time, o time tem uma outra cara. E a cara é pior. Uma das coisas que chamam a atenção é justamente a compostura, né, do Botafogo, que é uma equipe que não era cotada. A gente fala sobre isso porque é bom pro Campeonato Brasileiro, como competição, que a situação seja essa. Né? Uma equipe que não era cotada para ser campeã e não era. Estar numa posição em que só ela pensa em ser campeã nesse momento e basicamente desde o início. Mas essa compostura, essa coisa que eu falei agora há pouco de estar à vontade nessa posição, o Botafogo joga com... Hoje não foi tanto assim, não mostrou os mesmos níveis, mas o Botafogo joga com muita confiança naquilo que ele faz. Ele passa a impressão de ser uma equipe montada há mais tempo do que é. E é, assim, interessantíssimo, porque o homem que montou essa equipe não está mais. E ela passou um tempo com um treinador que sabia que era uma posição temporária ali, que não tinha nada a ver com essa montagem. O momento foi sustentado, imediatamente a saída do Textor não se viu em 3, 4 rodadas uma queda técnica do time do Botafogo. Aí foi contratado um treinador que talvez seja tão competente quanto aquele que saiu. E não vai ser o período no Botafogo que nós vamos usar para julgar se é ou se não. Isso, né? Já quebra totalmente a tese do... Eu vi muito torcedor falando isso. Não, é só não mexer em nada. Continua, mas o time de futebol é um organismo vivo. As coisas vão acontecer e esse treinador vai ter que tomar decisões que serão diferentes das outras. As coisas acontecem exatamente como aconteceram hoje com aquilo que nós reputamos como o mais importante, que é uma possível lesão, tomara que não, de certa gravidade do jogador que representa essa confiança. Ele não é só o cara que faz os gols, ele não é só o jogador que tem uma função que é muito importante e que aparentemente no elenco o Lage não tem alguém, como o Renato disse, para colocar no lugar. Ele é um cara que exala essa confiança, essa compostura. Mentalidade. Isso é muito importante. Então, assim, de uma hora para outra, o Botafogo pode estar numa fase em que o nível de desempenho cai e seu jogador mais importante fica fora. Eu vou falar mais uma vez, tomara que não seja o caso e se for, que não seja por muito tempo. Mas a gente, obviamente, se preocupa com uma torção de joelho. Curiosamente, amanhã, né, vai chegar no Rio de Janeiro, o jogador que o Botafogo contratou para uma possível reposição do Tiquinho, mas não assim, né? Ninguém pensou... De cara, assim, também, né? Não conheço, não sei se o Renato já analisou esse Valentim Adamo. Estava jogando a segunda divisão do Uruguai, 21 anos, 1,93 m, é um perfil parecido, mas é um jogador que claramente o Botafogo traz para jogar ali na defesa, para apostar. Eu acho que tem qualidades.
Acho que o Sim, jogador mas tem com o qualidade. tempo ia usar, deixar pro ano que vem. Principalmente pelo que o André falou, cara. A mentalidade do time. Porque a melhora do Botafogo não é só esse ano, gente. Se a gente pegar o segundo semestre do Botafogo, quando chega Tiquinho e Marçal, o time eleva muito o seu nível. O Marçal é outro jogador que tá fora, ainda bem que não é por lesão, é só uma suspensão. Mas agora a gente vai. Agora é o momento que a gente vai entender por que o Botafogo. Porque os times têm treinador, é o que eu falava. E se for uma lesão e se perder ele por um tempo, a função do treinador é achar uma maneira de. Então, porque a gente, Seja a gente com chegou outra aqui à característica ou conclusão- não, a verdade é que não dá com esse papo. Não mexe em nada, mantém isso aqui. Não, sim. Não existe isso, mas no agora, futebol não existe mas isso. agora, dependendo da gravidade, de novo, a gente continua torcendo para que não seja nada demais. Dependendo da gravidade, aí ele é forçado a mexer. Sim. A gente chegou à conclusão aqui, a gente não consegue imaginar quem seria essa peça ou se ele mexeria no esquema. A dinâmica vai mudar, ponto. Sem ele, a dinâmica muda. Aí você pode meter esse menino que tá vindo, chegando agora e falar, é você que vai, moleque, que segura. Ou você pode ir com o Carlos Eduardo, que já jogou nessa função, mas é uma outra. Ou você pode ir com o Carlos Alberto, com o Janderson, que aí são já jogadores que atacam mais a profundidade, não são caras que jogam de costas. A questão é, a dinâmica da engrenagem sem o Tiquinho muda completamente. Acho que quanto Patronato fora, o Janderson jogou até mais enfiado, isso. o Tiquinho foi poupado Bem e tal. lembrado. Mas enfim, é um outro Mas era o jeito. Patronato, era É uma um outra outro história. jeito, outra história. Você tem que criar outros mecanismos, outros estímulos, treinar de uma outra maneira. Tenho certeza que durante dias de treino ele vai treinar com um, vai treinar com o outro e vai tentar olhar. Agora, é o que eu falei, um jogador que recebe de costas, que tem a inteligência para segurar, para acelerar o jogo, isso não vai... E quase ninguém tem também. Se for olhar pro Brasil hoje, quase ninguém tem. Procurar outras valências. O Botafogo, por exemplo, teve muitos problemas com jogadores de lado. Ou suspensão, ou contusão. Sempre substituir a altura, porque lá tem gente. Tem. Lá tem gente, você não sente tanto. Agora, no caso do Tiquinho, o time vai pegar a bola e instintivamente procurá-lo. Ele não vai estar lá. É verdade. Então tem que trabalhar isso. Bom, 0x0, Cruzeiro e Botafogo. Esse foi o placar lá no Mineirão. Agora a gente vai falar de São Paulo e Atlético Mineiro. Voltei, família. Bom, é isso aí. O Botafogo joga bem, ele ganha. Joga mal, ele ganha. Joga muito ruim, ele empata. O Botafogo oscilou hoje contra o Cruzeiro. Tem gente que fala que o Botafogo não oscila. O Botafogo oscilou. Oscilou hoje, mas não perdeu. Muito importante. Ponto fora de casa, independente de quem seja o seu adversário, é um ponto fora de casa. Se o Botafogo vencer todos os jogos dentro de casa, é campeão. É fazer o papel de casa. Sábado, contra o Internacional, provavelmente vai ter mais de 30 mil pessoas novamente no estádio Newton Santos, para o jogo de 9 horas, contra o Inter. Tiquinho Soares vai desfalcar o time. Tomou o terceiro amarelo no primeiro tempo ainda, já iria ficar fora. Ainda no primeiro tempo ele machucou o joelho, pediu substituição, saiu. Vamos torcer para que não seja nada grave. E aí vai ter um tempinho também para se recuperar aí. Hoje podemos colocar aí um ponto do Botafogo na conta aí do Lucas Perry e Adrielson, que defenderam demais. Vou nem falar que agarrou, tá? Porque o que o Adrielson fez hoje, o que ele defendeu hoje o Botafogo, ele parecia que o Botafogo tinha 2 goleiros hoje. Perry e Adrielson defenderam o Botafogo, conseguiu um ponto pro Botafogo aí. Bom, que nem eu falei, empate fora de casa é bom. O Grêmio perdeu pro Vasco, o Grêmio conseguiu perder pro Vasco, tá? E o Fluminense venceu o Palmeiras. Então são 2 times que brigam ali com o Botafogo, entre aspas, né? Porque a diferença é muito grande, que não somaram pontos. E até esse momento o Flamengo tá empatando com o Cuiabá, o que é muito bom pro Botafogo. Que mesmo quando o Botafogo oscila, os seus prováveis adversários também oscilam. Isso é muito bom pro Botafogo. Bom, galera, vai ter muito Botafogo pra gente falar, pra gente pensar. Sabe por que o Botafogo jogou tão mal hoje? Pra mim foi o pior jogo do Botafogo no Campeonato Brasileiro, de todos, até o momento. Mas mesmo jogando muito mal, ou foi o Cruzeiro que jogou muito bem? O Cruzeiro deve ter estudado muito bem o Botafogo, neutralizou tudo do Botafogo, engessou o Botafogo não conseguia nem um contra-ataque, o Botafogo conseguia. Então o Botafogo tem que se acalmar em casa, joga aí com a força da torcida, que tem tudo para conseguir os 3 pontos novamente. Vou reforçar o que eu falei no início do vídeo. Se você é novo aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês, tá? Bom, por hoje é só. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!